Então vamos lá, gente. Eu gravei 30 minutos aqui e não gravou. Eu esqueci que não estava gravando. Eu vou tentar de novo da minha melhor forma possível. Vamos voltar aqui para o capítulo 21, no versículo 12. E aí nesse versículo nós vemos aquele famoso caso em que Yahushua HaMashiach expulsa os mercadores do templo. Então Jesus entrou no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Porque pomba era muito usado nas ofertas do Antigo Testamento. Então eles fizeram disso um negócio, tá? Então Yahushua HaMashiach, tem gente que fala que ele era muito tempestuoso, na hora de fazer acontecer ele fazia, e ele realmente foi tempestuoso nessa condição, porque estavam fazendo compras e vendas dentro do templo e isso não era permitido. E aí nós vamos ver a relação que isso tem aqui com os fariseus e com todo o sinédrio inclusive. Agora vamos para o versículo 15. E vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Yahushua HaMashiach fazia, porque após fazer esta denúncia sobre compra e venda dentro do templo, Jesus fez curas dentro do templo e os meninos disseram: Hosana ao filho de Davi. E aí os escribas e os sacerdotes no geral se indignaram, falando: o que estes meninos estão dizendo? Você está ouvindo o que eles estão dizendo? E Jesus disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. Isso estaria aqui no Salmo 8:2, versículo 16. Então, mais uma vez, os judeus sendo incapazes de compreender a Escritura, porque Jesus permitiu as crianças chegarem até ele, mas quando as crianças disseram Hosana ao filho de Davi, tanto os escribas quanto os sacerdotes se indignaram, dizendo que isso é um absurdo. Aí evoluindo aqui no capítulo 21 ainda, continua. Chegando no templo, os discípulos se acercaram de Yahushua HaMashiach e junto também os principais sacerdotes e anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isso e quem te deu autoridade? Isso aqui é uma pergunta muito curiosa, é uma pergunta extremamente importante e muito séria. São duas perguntas, reparem. Quem deu autoridade a Yahushua HaMashiach? E aí eles também perguntam: com que autoridade fazes os ensinamentos e milagres aqui dentro do templo? Ou seja, qual é o limite da autoridade de Yahushua HaMashiach? Por exemplo, Isaías, ele fez as profecias acerca do servo do Criador, mas Isaías tinha um limite da autoridade. A autoridade que Deus deu a Isaías foi de falar, profetizar sobre o servo do Senhor, sobre o servo do Criador, mas não de ser o servo do Senhor. Então, é muito claro que essa pergunta aqui, com que autoridade faz isto, delimita o campo da autoridade de Yahushua HaMashiach. E o principal, quem deu essa autoridade? Então, são duas perguntas muito lógicas que os sacerdotes e os anciãos do povo fez a Yahushua HaMashiach. E Jesus, com extrema elegância, respondeu: eu também vos perguntarei uma coisa, e se me disser, eu vos direi com que autoridade faço isso. E aí surgiu aquele impasse, né? Eu falei: tem uma pergunta, então se a gente responder, ele responde a nossa. E aí Jesus fala bem assim. Jesus, como um homem de palavra, ele responde a pergunta dos sacerdotes e anciãos do povo, mas não sem antes fazer a seguinte pergunta: o batismo de João, de onde era? Do céu e dos homens. E aí os sacerdotes e os anciãos do povo pensaram entre si, dizendo: se a gente disser que é do céu, ele nos dirá: por que então que você não crê no batismo de João? Porque o sinédrio, aquela turba toda, aquela multidão de gente lá, má que tinha dentro do templo, não acreditavam no batismo de João para purificação, não para extinção dos pecados, mas para purificação. E aí, se eles disserem que o batismo é do céu, Jesus diria para eles: então por que vocês não creem se o batismo é do céu, se ele procede do céu? E aí eles falam: então não vamos falar isso não, vamos falar outra coisa. Mas se a gente disser também que o batismo vem dos homens, a gente vai ter o povo a favor de nós, porque todos consideram João como profeta. Só que se eles dissessem isso, que o batismo vem dos homens, eles estariam atestando que também acreditariam em João como sendo um profeta. Então o que eles fazem? Para não responder que não é nem do céu, para Jesus perguntar por que eles não creem, e para não responder também que era dos homens, para Yahushua não dizer: ué, então vocês têm que acreditar em João porque João é um profeta. Eles fizeram o seguinte: eles não responderam a nada. E respondendo Jesus, disse-lhes então: não sabemos. Eles são ardilosos, espertos, como sempre foram, e disseram: não sabemos. Ficaram em cima do muro. E aí Yahushua HaMashiach no atacado de mestre diz: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Então beleza, vocês não falam, eu também não falo. Vocês entendendo, gente, o calibre de Yahushua HaMashiach, a inteligência e a autoridade dele? Olha que resposta maravilhosa. E aí, dos versículos 28 ao 46, ele conta duas parábolas. Eu tenho um apreço pelas duas, mas eu tenho dúvidas sobre elas. Vamos dar uma olhadinha. Jesus fala bem assim aos sacerdotes e anciãos do povo, e também aos seus discípulos: o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na
na minha vinha? E o filho respondendo disse, não quero. Só que ele depois se arrependeu porque o pai é uma autoridade e ele acabou indo aos fariseus. O pai pediu para ele trabalhar, ele não foi, não queria, mas ele acabou se arrependendo de ter dito isso pro pai e foi trabalhar. E o pai fez a mesma coisa ao segundo filho. Ele pediu para que fosse trabalhar na vinha, da mesma forma, e ele disse ao pai, pai, tudo bem, eu vou. Só que no final das contas ele não foi. E aí Jesus faz uma pergunta geral, tanto aos discípulos quanto aos anciãos do povo e aos sacerdotes. Qual dos dois fez a vontade do pai? E eles disseram, o primeiro, porque o primeiro falou que não ia, mas foi. E aí Jesus disse, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão adiante de vós no reino de Deus, o que eu tenho muita contestação sobre essa coisa das meretrizes entrar adiante no reino de Deus, porque isso seria uma infração da Torá, porque se adiante significa entrarão antes dos escribas e anciãos do povo que estavam tendo ações anomistas, estavam contra a lei, as meretrizes também que não têm lei também entrariam na frente, entrariam no reino, só que adiante deles. Então eu tenho alguma dúvida sobre esse texto aqui ser verídico, mas vamos continuar e vamos dar o crédito a ele de que ele esteja certo. Porque João veio a nós no caminho da justiça e os escribas e fariseus, saduceus, os anciãos do povo e os sacerdotes não creram. Tanto é que João Batista chamou eles de raça de víbora. Mas os publicanos e as meretrizes creram e foram batizados por João. E vendo isto, nem depois os judeus se arrependeram para crer em Yahushua HaMashiach. Então tudo bem, ela tem um ensinamento muito lindo essa parábola, mas eu tenho certa dúvida a respeito do que está querendo dizer aqui, tá? Mas de qualquer forma, em Mateus 5:20, Yahushua HaMashiach diz que entrarão no reino aqueles que excederem a justiça dos escribas e fariseus, por isso talvez adiante. Então vamos dar crédito a esse texto. Eu tenho dúvida sobre ele e ainda considero ele como um texto verídico, mas eu tenho alguma dúvida. Outra parábola diferente. Essa aqui eu tenho também outra dúvida. Ouvi ainda uma parábola. Ouvi um homem, pai de família, que plantou uma vinha, colocou água em volta dela e construiu um lagar. Edificou uma torre para vigiar dos ladrões e também para poder colocar os frutos da vinha lá dentro e arrendou ela a uns lavradores e se ausentou para longe. Chegando no tempo dos frutos, enviou os servos, ou seja, o dono da vinha enviou o servo em direção aos lavradores para receber os frutos da colheita. Os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram a um, mataram a outro e apedrejaram a outro. Isso nos lembra muito o que os antigos membros do Sinédrio, lá no templo do Antigo Testamento, fizeram aos verdadeiros profetas. Mataram os profetas adiante do altar, perseguiram a profeta, como nós vimos agora há pouco nos textos de Jeremias, que Jeremias foi perseguido no capítulo 11, no capítulo 20, no capítulo 26, no capítulo 36, 17, 38. Na hora que vieram aos lavradores, que os lavradores receberam o templo, receberam a torre, receberam toda a condição de fazer o ministério. Vieram os profetas, só que eles não cuidaram dos frutos. Depois enviou outros servos em maior número ainda. Então, fazendo uma analogia aqui de que os servos sejamos nós, sejam Yahushua HaMashiach, os apóstolos e discípulos de Yahushua HaMashiach. E hoje nós, na hora que vieram os servos, ou seja, que viemos nós, veio Yahushua HaMashiach, feriram a um, mataram a outro, apedrejaram a outro. Então isso aqui é uma parábola de analogia. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo, terão respeito ao meu filho. E aí eu tenho dúvida, porque aqui o dono da vinha tinha 2 filhos. Agora ele passa a ter um filho só, e aqui simbolizando de Yahushua HaMashiach. E nós temos uma dúvida sobre a filiação, porque se Yahushua HaMashiach for filho de Deus, ele é um Deus também, isso seria um politeísmo, tá? E não pode ter outros filhos adiante de Deus. Mas vamos considerar, por enquanto, que a parábola é válida, porque ela tem um ensinamento bom. E os lavradores, vendo o filho único, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, matemo-nos e apoderemo-nos de sua herança. E lançaram a mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Nós já conhecemos essa história. Quando, pois, vier o Senhor à vinha, Jesus pergunta aos sacerdotes e aos anciãos do povo, o que fará aqueles lavradores quando Deus vier, quando o Senhor da vinha vier? E aí eles disseram, dará a frondosa morte aos maus, arrendará a vinha a outros lavradores que ao seu tempo lhe deem os frutos que os servos colherão. Só que Jesus elegantemente responde, nunca leste nas escrituras, mais uma vez os fariseus mal interpretando e mal lendo as escrituras, em detrimento das suas tradições malucas. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de esquina, pelo Senhor foi feito isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Porquanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, ou seja, dos atuais sacerdotes ali e anciãos do povo, e será dado a uma nação que lhe dê frutos. E quem cair sobre essa pedra de esquina, despedaçar-se-á. E quem tiver a pedra caindo sobre si, será reduzido a pó. Não somente despedaçar-se-á. Então nós temos aqui uma parábola, mesmo não tendo ainda total confiança sobre a questão da filiação de Jesus em relação a Deus, de ser uma espécie de
filho subdeus também, que nós sabemos que o Filho de Deus é Israel, mas não o Filho literal, conforme o Novo Testamento muitas vezes apregoa que Jesus Cristo teria dito que ele é o Filho literal de Deus. Nós vamos ver que não, Jesus nunca deixou isso claro. Ainda assim, são duas parábolas edificantes, mas que trazem informações ali que a gente não sabe muito bem sobre a questão do que vai acontecer. Porque, afinal, quem é que é a outra nação para quem Deus dará a vinha? Então estariam os muçulmanos corretos? Porque eles afirmam que a outra nação é eles, entenderam? E aí está instaurado toda a maluquice. E aí no capítulo 22:15, próximo ao capítulo 21, os fariseus consultam entre si como surpreender Yahushua HaMashiach em alguma palavra, conforme eles sempre fazem, tentando pegar as pessoas. E aí disso nós temos mais um conjunto de informações. Número 1, os fariseus, saduceus, escribas e anciãos do povo, o sinédrio, os juízes do templo ali, que não estão permitidos pela Torá, eles permitem comércio no templo. Olha que engraçado, né? E Yahushua HaMashiach, que as pessoas gostam de falar que ele era nervoso, que ele era muito calmo, mas também era nervoso, ele usou da firmeza dele para poder limpar o templo daquele comércio. Não podia fazer comércio ali dentro. Tá? Então eles falaram, vão fazer disso do negócio. E o Yahushua HaMashiach saiu virando mesa e fazendo tudo. E se aquele comércio estava instaurado dentro do templo, é porque o sinédrio permitiu. Então o sinédrio continua com um comportamento extremamente anômalo, ou seja, de anomia, de sem lei, sem nomos, anomos, sem lei. Tá? E aí, outro comportamento dele é que eles têm indignações contra o que é justo, ou seja, as coisas que são permitidas pela Bíblia, eles se indignam, por exemplo, crianças dizendo Hosanna ao filho de Davi, e ao mesmo tempo eles fazem isso, eles têm esse sentimento de indignação porque eles não conhecem a palavra, tá? Então eles criaram um sentimento de indignação contra o que é justo por não ler a palavra. Nós já vimos nas outras tabelas que eles fazem isso. Então eles questionam a autoridade alheia como se fosse autoridade. Eles fizeram duas perguntas muito sérias a Yahushua HaMashiach. Quem deu autoridade a ele e qual é o limite, qual é o campo de ação dessa autoridade dele? Yahushua HaMashiach elegantemente, e muito mais do que elegantemente, inteligentemente, ele responde essa pergunta com outra pergunta. É uma prática que os próprios judeus fazem. Eles são meticulosos, porque no final das contas, ao perguntar de quem seria a autoridade de João Batista, de onde procedia o batismo de João Batista, se era do céu ou se era dos homens, eles responderam nenhum, porque eles fizeram uma análise. E aí, se respondesse que o batismo de João Batista vinha dos céus, eles dariam toda a autoridade para João Batista e Jesus perguntaria, então por que você não crê, já que vem dos céus? E se ele respondesse que o batismo de João Batista vinha dos homens, eles teriam que admitir que João Batista é um profeta, mesmo que o povo ficasse a favor dele, porque o povo aceitava João Batista como profeta. Inclusive fariseus também aceitavam. Mas o grupo do sinédrio, né, os fariseus do sinédrio, os principais, não aceitavam. Então, eles são muito meticulosos e responderam, não sabemos de onde. E aí, Jesus também chamou ele de incrédulo, porque pela sua falta de credulidade no batismo de João, até meretrizes e publicanos entrariam adiante deles no reino. Aí eu coloquei um asterisco aqui porque eu tenho uma certa dúvida sobre a veracidade desse texto, mas de qualquer forma o texto está aí, né? Eles rejeitaram a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra de sustentação, e aí isso está profetizado desde o Antigo Testamento. Então Jesus expõe isso a eles, e ele sabia que o assunto se tratava deles, e Jesus também diz que eles serão tirados do reino de Deus, né? E aí eu coloquei aqui sobre a incredulidade, ela ocorre aqui no versículo 31, no versículo 43, e ser tirado do reino também ocorre aqui e aqui. Só que a gente viu que Jesus disse que quem cumprisse, realizasse, né? Cumprir a tarefa, quem cumprir a lei, cumpra a sua tarefa, cumpra a lei, estará no reino. E aqueles que ensinam contra isso também poderão estar no reino, desde que a justiça deles exceda dos escribas e fariseus. Então eles realmente tirariam os fariseus do reino. E aí ele confirma isso em Mateus 21:43 e 21:31. Mas tendo ali alguma dúvida sobre as parábolas referente à filiação e referente a meretrizes entrarem no reino. É uma afirmação muito estranha. Igual beber o sangue e comer o corpo. Isso é uma aberração pela Torá. E aí, de qualquer forma, eles seriam reduzidos a pó, porque se essa pedra de esquina cair sobre eles, eles serão reduzidos a pó. Se eles baterem na pedra, eles serão despedaçados. Mas o pior do que isso é se a pedra cair em cima deles, eles seriam reduzidos a pó. E eles mostram também que eles são covardes e mentirosos. E eles também mostram ser covardes e mentirosos aqui no capítulo 26, nós chegaremos lá também. Porque depois que Jesus ensina no templo e faz as duas parábolas, e os fariseus percebem que a parábola era referente a eles, o que eles fazem? Eles pretendem
pretendem pegar Jesus, só que eles também receiam o povo. Fala, pô, se o povo aceitou João Batista como profeta e aceita Yahushua HaMashiach como profeta, e a gente vai e prende o profeta deles, a gente tem um povo contra a gente. Então eles são covardes e medrosos. Isso mostra que eles são covardes e medrosos. E aí nós temos uma pergunta para encerrar o vídeo de hoje. Será que os grupos farisaicos, conforme a história, a literatura dos livros que eu mostrei, o movimento se dispersou e se extinguiu das pessoas dos judeus que se autodenominavam fariseus? Será que esse movimento extinguiu ou será que ele trocou de nome?